Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso devocional no livro de Gênesis. Gostaria muito que você assistisse a este vídeo até o final. Caso você não tenha acompanhado aos outros vídeos, os vídeos nos quais nós falamos sobre o capítulo 1, 2, 3 e 4, acompanhe depois aqui no canal Motivação Rema. Você encontra a playlist devocionais e você vai encontrar esses vídeos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Gênesis capítulo 5 é um capítulo de genealogia. E toda vez que as pessoas chegam e encontram um monte de nomes na palavra, acabam pulando. Porém, existe algo aqui que nós devemos levar em consideração. Aliás, toda a palavra de Deus a gente deve levar em consideração. Se está escrito é porque Deus sempre tem algo para nos passar. E aqui no capítulo 5 existe algo também muito legal, muito edificante que eu gostaria de te passar. Em Gênesis capítulo 5, a gente percebe que após a morte de Abel, Adão e Eva têm um relacionamento, eles se conhecem no caso de ter uma relação sexual, e nasce Sete. Eu sei que eles vão ter outros filhos, mas Sete é destacado aqui na palavra, vou te mostrar. E quando nasce Sete, o Sete ele vai crescer, Sete apesar de ser o nome Sete, é uma figura do sexo masculino. E aí ele vai crescer e vai ter filhos e filhas, Mas existe um filho também de Sete que a palavra dá destaque, que é Enos. Eu quero ler aqui já com você, Gênesis capítulo 5, versículo 3. Diz assim a palavra, pessoal. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Versículo 6, vou ler o versículo 6 e o 7. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. Presta atenção nisso, Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Até aqui tudo bem, nenhuma novidade, foi o que eu acabei de te passar. Vou voltar aqui no capítulo 4, pessoal. Gênesis capítulo 4, eu vou ler o versículo 25 e 26, só para confirmar isso que a gente leu aqui, e tem um detalhe importante aqui no capítulo 4. Vamos lá? Gênesis capítulo 4, 25 e 26, diz assim o versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. Lembra, conhecer aqui significa se relacionar, ele se relacionou com ela. E ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A gente já viu sobre o Caim ter matado Abel, inclusive temos um aprendizado muito grande aqui em um dos vídeos que gravamos. Versículo 6, pessoal. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Preste atenção agora. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, pessoal. A descendência de Sete, o Enos e assim por diante, vai começar a invocar o nome do Senhor. Vai ser uma descendência de pessoas que se importavam com a vontade do Senhor, que gostavam do conselho, da direção do Senhor, que apesar de terem vontades, porque depois que o pecado entrou, o ser humano começou a ter diversas vontades, a natureza carnal, ela passou a ser inclinada para o pecado. Apesar da inclinação para o pecado, eram pessoas que invocavam o nome do Senhor e que se esforçavam para viver de acordo com a vontade de Deus. E aí, pessoal, a gente vai ter aqui duas descendências. É muito importante que você entenda o que eu vou te passar agora, até mesmo para que a gente entenda o capítulo 6, que é fruto do próximo vídeo, tá bom? Nós vamos falar no próximo vídeo sobre o capítulo 6. Mas eu gostaria muito que você entendesse isso aqui. O Caim, depois que ele começa a andar errante, ele vai conhecer a sua mulher, vai conhecer uma mulher, e ele vai se juntar com ela, se casar com ela, e vai ter filhos. A descendência de Caim vai ser uma descendência que não ligava para a vontade de Deus, vivia de acordo com as suas próprias vontades, era obstinada a fazer o mal, errava. Eu não estou falando só de errar, porque errar, poxa, eu erro, você erra, todos nós erramos, mas nós devemos nos arrepender porque nós nos importamos com a vontade de Deus. Só que essa descendência de Caim era uma descendência que não ligava para a vontade de Deus. Errava, feio, eu vou te mostrar aqui na palavra, e ainda se orgulhava, se vangloriava do seu erro. Veja só, pessoal. Então existe um contraste entre a descendência de Sete e a descendência de Caim. Vale ressaltar o seguinte, gente. Se você for ler aqui o capítulo 4 e ler o capítulo 5 também, e eu motivo você a ler, aconselho você a ler, você vai perceber que na descendência de Caim existem alguns nomes
que também são encontrados no capítulo 5, na descendência de Sete. Talvez você nunca tenha reparado isso, como eu vou te falar agora. Mas é importante que você saiba, que você grave isso, por favor, grave isso. Por exemplo, você vai encontrar na descendência de Caim um homem chamado Lameque. E na descendência de Sete, você vai ter um Lameque também. Na descendência de Caim, vai ter um nome chamado, por exemplo, Enoque. E na descendência de Sete, vai ter também um homem chamado Enoque. Está compreendendo isso, pessoal? Eu quero que você grave isso no seu coração, por favor. A descendência de Caim, apesar de ter o mesmo nome, eram pessoas diferentes, pessoas que viviam de acordo com a sua própria vontade. Eu vou te dar um exemplo aqui na palavra, e eu gostaria que você entendesse que a descendência de Caim era resultado da ação dele também. Era como se a descendência de Caim imitasse as atitudes dos seus ascendentes, daqueles que viveram antes, porque o Caim era uma pessoa que não ligou para a vontade de Deus. Você lembra quando ele começou a sentir o desejo do pecado, o desejo de fazer o mal contra seu irmão? Deus falou com ele: olha, Caim, você tem que dominar e sair, o pecado jaz à porta. Com outras palavras, não deixa esse sentimento aí ruim te vencer, não. Mas o Caim mesmo assim não liga para a vontade de Deus, vai lá e mata seu irmão. Você lembra disso? A descendência dele era assim também. Tinha vontades, ia lá e fazia, e não estava nem aí para a vontade de Deus. Eu vou ler aqui sobre esse Lameque, a atitude desse Lameque. Veja só, aqui mesmo em Gênesis, capítulo 4, versículo 23, diz assim, pessoal, a palavra: E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouçam a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutem o meu dito, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Veja só, ele se vangloriando de ter matado um homem só porque feriu ele e um jovem porque pisou. Provavelmente pisou no pé dele, passou e se esbarrou nele. Veja só que interessante, pessoal. Você que anda de condução pública, eu ando às vezes também, você que já andou, imagine só, gente. Quantas vezes as pessoas recebem sem querer um pisão no dedo dentro de uma condução pública, por exemplo? Imagine se toda vez que alguém foi pisado sem querer, fizesse um mal para aquela pessoa. Aqui ele está cometendo um homicídio, ele está matando um jovem porque simplesmente o jovem pisou dele. Ou seja, pessoal, ele não ligava para a vontade de Deus, não dava valor para aquilo que Deus dá valor, que é a vida, e ainda está se vangloriando disso. Eu já quero aqui abrir um parênteses para perguntar isso para você. Você se importa com a vontade de Deus? Se importa mesmo com a vontade de Deus? Qual é a prova que nós nos importamos com a vontade de Deus? É eu ligar mesmo para a vontade dele. Em que sentido? Se na palavra está escrito algo que eu devo fazer e isso contraria o que eu venho fazendo ou o que eu estou pensando em praticar, eu, como ligo para a vontade de Deus, tenho que abrir mão da minha vontade e fazer aquilo que está escrito. Se Deus fala algo comigo através de alguém, eu sei que aquilo foi o Senhor que falou. E aquilo que veio ao meu encontro, ao meu conhecimento, é contrário àquilo que eu tenho praticado e tenho entristecido a Deus. Eu me importo com a vontade de Deus, eu vou abrir mão daquilo para fazer a vontade de Deus. Se eu estou cometendo um pecado e eu sei disso, eu vou me esforçar para não fazer, porque eu ligo para a vontade de Deus. E é muito forte isso, pessoal, porque se nós não ligarmos para a vontade de Deus, a nossa salvação estará comprometida. A sua salvação e as bênçãos do Senhor na sua vida estarão comprometidas. A descendência de Sete não, eram pessoas que buscavam a Deus, inclusive tinha um Lameque que buscava a Deus. Veja só que interessante, pessoal. É importante que você saia deste vídeo aqui, depois você vai ler, lógico, mas com esse conhecimento, existiam pelo menos dois grupos de pessoas. O grupo da descendência direta de Caim e o grupo da descendência direta de Sete. A descendência de Sete foram pessoas que buscavam a Deus. Inclusive tem o Enoque que andava com Deus, tem o Noé que você conhece, enfim. Já a descendência de Caim não, eram pessoas que não ligavam para a vontade de Deus. Eu te pergunto, em qual grupo você está? No próximo vídeo, nós vamos falar o que vai acontecer quando esses dois grupos se misturam e o grupo de Sete, ou seja, as pessoas que se importavam com a vontade de Deus, elas são influenciadas pelas pessoas que não se importavam com a vontade de Deus. Isso é cena do próximo capítulo. Quero terminar aqui o capítulo 5 e te encorajar. Não deixe de ler, não deixe de meditar no capítulo 4, no capítulo 5. Se você já quiser ler o capítulo 6, meditar, leia. E não deixe de orar. No tempo que você separa para Deus no seu devocional, ore também. Ore. Sabe por quê, pessoal?
Porque antes de encerrar, eu tenho que te mostrar esses 2 versículos aqui, aliás, essas 2 passagens que agora eu fui lembrado pelo Espírito Santo para te mostrar mesmo. Antes, pessoal, de qualquer coisa, você deve orar. Você deve fazer como o Davi fez. Eu vou te mostrar aqui, porque você está no grupo de 7. O que o Davi fazia, Diego? O que ele fazia de tão importante, além de muitas coisas? Abra aqui comigo no Salmo 25. Se você não tiver a Bíblia aí, só acompanhe. Eu vou ler aqui para você, depois você confira, tá bom? Depois você confere na sua Bíblia. Salmo 25, verso 4. Veja só isso, pessoal. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Na sua oração do seu devocional, você tem que mostrar para Deus, Senhor, eu me importo com a sua vontade. Faze-me saber os seus caminhos. Poxa, eu quero saber a tua vontade. Eu quero que o Senhor me dirija, me mostre onde eu estou errando, me mostre o que eu tenho que fazer. Essa era a oração de Davi diariamente. Você precisa orar assim também. E eu vou te mostrar aqui um outro salmo de Davi também, Salmo 36. Eu vou ler aqui do verso 1 até o verso 4, porque aqui, por mais que não esteja falando diretamente da descendência de Caim, aqui é um retrato do que eles praticavam lá. Vamos ver isso aqui, pessoal? Salmo 36, vou ler do verso 1 ao verso 4. Para encerrar, a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras de sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. Quer dizer, é amigo do mal. Faz aquilo que é mal. Pratica o mal. Quando está na sua cama, fica pensando no mal. O que eu devo fazer? Maquina o mal. Que Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito no canal Motivação Rema, se inscreva aqui abaixo do vídeo. Não esqueça, curta, comente, dê o seu like, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau, gente!